Paz do Senhor, meus irmãos. Salmos 126, o versículo 1 em diante, diz assim, ó: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos, eu preguei essa palavra no meio da semana em nossa igreja, em nossa congregação, aqui na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. E me chamou bastante atenção alguns fatos em que eu senti que poderia passar também para os demais irmãos da igreja. Então, resolvi de fazer esse videozinho para nós estudarmos um pouco a palavra de Deus. E Deus, Ele fala tremendamente conosco quando nós nos colocamos na sua presença para estudarmos a palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus. E essa passagem aqui, irmãos, a gente vê que tinha um povo escravizado, tinha um povo passando dificuldades. E a gente volta um pouco atrás na palavra de Deus e vai ver que lá atrás, o povo de Israel, os judeus, os hebreus, eles ficaram por mais de 400 anos aprisionados, cativos no Egito, subjugados a um sistema terrorista, difícil, ditador de um faraó, aonde foi necessário Deus fazer uma obra tremenda, mas tremenda mesmo, para poder retirar aquele povo daquele cativeiro. E a partir dali, irmãos, começou-se uma nova era do povo de Deus na face da terra. E veio as pedras da lei, e tudo que Deus falava com o homem que Ele escolheu para tirar aquele pessoal do cativeiro, estava escrito nessas tábuas. E Deus ia colocando no coração das pessoas. Mas como o povo é muito esquecido, a memória é muito pequena, muito limitada, aos poucos eles foram esquecendo essas coisas. Por isso que eu insisto muito na palavra de Deus em nossa congregação. Temos que ler, temos que meditar, temos que buscar a palavra de Deus, porque é nela que nós vamos obter a vitória, a sabedoria, o entendimento, o como vamos conseguir viver na face dessa terra. É através da palavra de Deus. E essa palavra ela começou a ser esquecida, pouco pregada, e o povo começou a se corromper novamente. Começaram a fazer as coisas que não eram para fazer, as coisas que não estavam, que as pedras da lei estavam condenando, eles estavam fazendo. Então, aprove a Deus permitir mais um cativeiro. Nessa situação aqui em que nós lemos, no texto que nós lemos, já é o livramento, irmãos. Mas o povo passou por dificuldades por 70 anos, por não crer nas Escrituras, por fazer tudo que estava ao contrário das Escrituras, por desobedecer a palavra de Deus, os profetas. O próprio Jeremias, chamado profeta chorão, ele lamentava, ele chorava, explicando as coisas para o povo de Deus, e o povo negligenciava a palavra, e até que foram cativos.
eu não difiro muito do que está acontecendo nos dias de hoje. Os profetas se levantando, pregando a palavra de Deus, mostrando o que está certo, o que está errado. E as pessoas insistindo no erro. Parece que é mais fácil fazer a coisa que não está certa. Fazer as coisas que não está na palavra de Deus. Os profetas, os homens e as mulheres de Deus estão falando do Evangelho, estão pregando o Evangelho, e as pessoas estão fazendo do contrário do que a palavra nos ensina. Então, nós vivemos também num mundo, numa época de cativeiro, irmãos. Nossa mídia social aí parece tão liberada, quando na verdade é um cativeiro. Nosso sistema político mundial aí é um cativeiro. E nós temos que nos livrar disso tudo, e é somente através da palavra de Deus. Quando nós nos voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos poder falar como esse povo aqui falou, quando foi liberto lá dos 70 anos de cativeiro. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas é necessário que, para esse livramento, a palavra seja difundida, a palavra seja pregada, a palavra seja propagada, para que todos tenham o entendimento do que está acontecendo. Porque depois, na hora do livramento, é fácil, é bom, mas nunca é bom na hora do cativeiro. Foram 70 anos, irmãos, que esse povo estava subjugado a um povo terrível, a um povo perverso da Babilônia. Então, quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente vê que nós precisamos, sim, de um movimento espiritual para poder dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo feliz, porque serve a um Deus poderoso, um Deus que liberta, que salva, que cura. Mas muitas das vezes o povo se volta para as coisas desse mundo e acaba se aprisionando com esse sistema. Quando lá no versículo 5, irmãos, a palavra diz: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. É o nosso objetivo. Semear, mesmo que seja chorando, sofrendo, com dificuldades, porque o retorno, ele é certo. E a palavra de Deus nos diz que nós vamos cegar com alegria. Os que semeiam a palavra de Deus cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus moles. Não podemos cessar de pregar o Evangelho do Senhor, porque aquele que leva a preciosa semente, ele vai voltar sem dúvidas, se alegrando, regozijando no Senhor, trazendo os seus moles. E os moles do Senhor, irmãos, são tremendos. Não tem nem como mensurar, porque a palavra de Deus diz que as coisas do Senhor são muito grandes. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. E nós temos que semear a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. E nós vamos poder dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E nós não podemos cessar, irmão. Não podemos deixar de lado essa alegria que é servir a Deus, que é fazer a vontade do Senhor. Amém, meu? Que Deus venha abençoar a tua vida,
Que Deus venha abençoar os teus projetos, os teus planos, e que Deus venha abençoar todos que te rodeiam, em nome de Jesus. Amém?